Aleluia. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Vamos iniciar o nosso culto. Para o nosso Senhor, eu já quero convidar você a abrir lá em Salmos 95. Vamos ler alguns versículos do Salmo 95, outros do 96. E nessa noite eu quero te convidar. O próprio Salmo 95, o título dele diz Convite a louvar a Deus. Quero te convidar a erguer um altar para o Senhor de adoração neste lugar. Para fazer o seu altar para Ele. Para oferecer ofertas agradáveis a Ele. Com o nosso corpo, com a nossa boca, com a nossa atenção. Capítulo 95 de Salmos. Vamos ler versículo 1. Diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 6. Venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E ainda diz esse mesmo versículo: Hoje, se ouvirem a sua voz, e o versículo 8, não endureçam o coração. Até aqui. E o capítulo 96, quero que você abra lá também, diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Desculpa, irmãos, não é o 96. Eu errei, é o 99. Abre lá no 99. Eu confundi, 99 eu quero ler para os irmãos. O primeiro versículo diz assim, Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. É ser poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, Samuel, entre os que lhes invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, amados. Com essa palavra eu te convido a fechar os olhos. O nosso Deus que é santo é o nosso Criador, Ele nos formou. Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele desde o princípio. Então vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Ele porque temos a oportunidade, meu amado, de nos achegarmos e de não endurecer o nosso coração, muito pelo contrário, de estarmos contritos, sensíveis à voz do Senhor. Paizinho querido, Santo Deus, nós te damos graças, nós te damos honra, nós te damos louvor. Nessa noite estamos aqui reunidos porque viemos oferecer nosso culto racional a Ti, Senhor. Viemos oferecer ofertas, Senhor, agradáveis a Ti. Deus amado, que o Senhor venha tocar os nossos corações. Enquanto louvamos o Teu nome, o Senhor possa tocar os nossos corações. Enquanto ouvirmos a Tua palavra, o Senhor toca os nossos corações. Estamos aqui, Senhor, para oferecer algo de nós, mas também queremos ser tocados pela Tua presença, que é real, que é maravilhosa, que é tremenda e que é poderosa. Muito obrigada pela rica e maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos neste lugar, Pai. Um só corpo, na mesma fé, no mesmo Espírito, para te bendizer ao nosso Deus, que é santo, 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 e para todos sempre santo. Muito obrigado, Jesus. Aleluia e amém. Vamos adorar o nosso Deus. Faça o seu altar para o Senhor. Faça um altar para Ele. Se sentir bem, adorado, bendito Ele é. Vamos adorar porque nascemos para adorá-lo. Aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero
Senhor, estou aqui. Aleluia. As palmas são para Ele. Digno será o Senhor, quero levar minha oferta de amor.
Te adoramos, te adoramos, e nós e Senhor, te entregamos nosso viver. E nos e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, você foi teu nascido, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.
Senhor, que está aqui nessa noite. Aleluia. Na casa e o meu coração.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Nós temos de estarmos na casa do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Obrigado, Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa, nesse domingo, Senhor, para adorar o teu nome, para bendizer a ti, Senhor. Já ouvimos aqui, Senhor, que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, e que nós precisamos ser verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Pai, nós te adoramos, Senhor, meu Deus, e que de fato nós vemos cantar em nosso coração que queremos estar na tua casa, que queremos estar aqui, que amamos estar presente neste lugar. Em nome de Jesus eu te peço, venha falar conosco mais uma vez. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Irmãos, essa carta aqui é muito conhecida, né? Carta à igreja de Éfeso. E aqui nesse contexto, João está na ilha de Patmos e ele cai no profundo e ele começa a ter algumas revelações. E dentre essas revelações estão essas cartas a determinadas igrejas, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E essa primeira carta aqui, a gente sempre ouve pregação, muita pregação sobre isso aqui, né? A hora que você lê essa mensagem, a primeira coisa que você vem é a questão do voltar ao primeiro amor. Não é verdade? E eu acho interessante, irmãos, que o que Deus nos chamou para fazer é para amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. É para nós amar Ele em primeiro lugar. Lá em Mateus, no capítulo 6, vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Deus nos chamou para fazer parte do reino de Deus. E eu quero, antes de começar a falar, eu quero que os irmãos abram lá comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Aqui vai ter algumas parábolas, entre elas está a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e do fermento. E no versículo 44 vai estar ali 2 pequenas parábolas, que é a parábola do reino e do tesouro.
Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Aqui a gente lê, a gente fica espantado, né? Você tem que vender tudo que tem e entregar para Deus? Não, na verdade aqui não está falando do valor meu, do que eu tenho, está falando do quão valioso é o reino de Deus. E quão grande é fazer parte desse reino. O homem, ele tendo encontrado um tesouro de grande valor, ele achou num campo e ele escondeu de novo. Por quê? Porque se ele pega para ele o campo não é dele, é roubo, não é verdade? Ele escondeu de novo e ele voltou lá e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, porque naquele campo tinha um tesouro. E o reino de Deus é um tesouro que nós ganhamos. Aí, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. É alguém que está procurando um tesouro. E ele achando uma pérola de grande valor, que é o reino dos céus, é o reino de Deus, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. O grande valor de fazer parte do reino de Deus. E na parábola do semeador, Jesus vai explicar que um caiu na beira do caminho. À beira do caminho, Jesus vai falar assim, que é aquele que ouve a palavra e não entende, e o diabo vem e rouba dele a semente. Não é verdade? Daí não permanece. Por quê? Porque ele não entendeu e o diabo veio e roubou a semente. Como que o diabo rouba a semente de alguém que não entende? Colocando no seu entendimento algo diferente daquilo que faz parte do reino de Deus. O irmão José Maria passou por um tempo em que ele quase foi tirado dele a semente do reino de Deus. Não é? Por quê? Porque ele não tinha entendido ainda o reino. Mas depois que a gente entende, é dificilmente o inimigo vir tirar da gente. Porque o reino de Deus precisa que entra no nosso entendimento e venha para a terra boa do nosso coração. Nós precisamos entender o reino de Deus. E o reino de Deus é de grande valor. Aí a outra semente caiu na beira do... Esse da beira do caminho já falei. Caiu entre as terreno rochoso, as pedras. E esse terreno rochoso é aquele que recebe a palavra, ouve a palavra, mas recebe com grande alegria, mas porque não tem raiz, vem o sol, vem as dificuldades, as lutas, e ele morre, porque não tem raiz profunda, não tem raiz em si mesmo. Então, ele recebe com grande alegria, ele recebe com grande entusiasmo. Por quê? Porque é algo bom. Ele até entendeu, ele até aprendeu, mas não o suficiente para ter raiz e estar bem fundamentado. Porque daí quando vem o sofrimento, quando vem a luta, quando vem a perseguição por causa do nome do Senhor Jesus, a pessoa recua, a pessoa fraqueja. Porque luta e perseguição, irmãos, é como o calor do sol, ele queima. Quem está fraco é queimado, quem não tem raiz profunda, você pode ver. Olha o que aconteceu nas lavouras agora por falta de chuva. Então você imagina um terreno rochoso, já queimou bem antes desses que tinha raiz profunda, de que tinha terra boa. Então, para aguentar a dificuldade, você precisa ouvir a palavra, entender a palavra e criar raiz através da palavra. E o outro semente caiu aonde? Entre os espinhos. E esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Então, ela nasceu, ela cresceu, mas ela foi sufocada porque existe algo maior. Então, o reino de Deus é aquilo que você não pode ter nada maior do que o reino de Deus na sua vida. Ele tem que tomar um espaço todo. Mas eu não vou viver, não. Eu vivo a vida do reino de Deus. Então, eu acho muito interessante. Daí a outra semente foi que caiu em boa terra. E esse é o caso daquele que ouve a palavra, e a entende, e dá colheita.
de 100, 60 e 30 por 1. Boa terra é aquele que dá Glória a Deus. colheita, porque entendeu a palavra. E, irmãos, nós entendemos que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amém? É o mandamento. Jesus falou: novo mandamento vos dou. Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento só. É um novo mandamento. E esse mandamento, a igreja de Éfeso estava falhando. Por quê, irmãos? Porque nós aceitamos a Jesus e o nosso coração queima por amor a Ele. Não é verdade? Nós recebemos a palavra com grande alegria, entusiasmo. Quem aqui ficou entusiasmado quando recebeu a palavra de Deus? Quando Jesus chamou você, parece que entra assim no seu coração, e aquele vazio que Deus colocou no coração do homem, que é a ideia da eternidade, parece que é preenchido naquele momento, e parece que não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que a palavra de Deus. Mas só que com o tempo, o espinho, o solo rochoso, o sol, a falta de raiz, a falta de intimidade com Deus, de intimidade com a palavra, vai fazendo com que esse amor se esfrie. Então, irmãos, olha o que eu acho interessante. Quando a gente pensa em uma pessoa que o amor esfriou, a primeira coisa que a gente pensa é que ela deixou de fazer algo para Deus. Não é verdade? E a gente sempre ouviu isso, que as pessoas deixaram de fazer algo para Deus, por isso que o amor se esfriou. Mas a igreja de Éfeso, ela continua fazendo. Conheça as suas obras. Então ela tinha obras. O seu trabalho árduo. Esse trabalho árduo, irmãos, é trabalho sem parar. Eles continuam, ainda que sofrendo, eles estão trabalhando. O seu trabalho árduo é a sua perseverança. Por que precisa perseverar? A perseverança, irmãos, é quando tem barreiras e dificuldades. Você precisa por perseverança. Você precisa ser perseverante para você conseguir chegar ao final. Sei que não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Então assim, elas não são a que não tem raiz em si mesmo, porque estão suportando o sofrimento por causa do nome de Jesus. Amém? Amém. E não tem desfalecido, mas contra você, porém. Então Jesus vem e fala assim: eu tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. E daí Jesus vai falar assim, lembra-se de onde caiu. Cair na Bíblia quer dizer o quê? Pecado. Não é verdade? Lembra-te de onde caiu. Então Jesus está dizendo assim, que deixar esse amor primeiro que queima no coração da gente quando a gente aceita Jesus, deixar ele esfriar, deixar ele de lado, abandonar ele, é pecado. Lembra-te de onde caiu. E pecado, cair, pressupõe arrependimento para voltar. Então, Jesus é bem claro a dizer assim: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Não é as obras que ele estava fazendo, irmãos, concernente ao reino de Deus, à igreja. Eles continuavam perseverando, eles continuavam combatendo o pecado, eles continuavam combatendo a heresia, eles continuavam, não toleravam os homens maus, eles estavam cumprindo o ministério, mas sem aquela chama do primeiro amor. E por isso Jesus vem e diz: arrependa-te e pratique as primeiras obras. O que seria esse amor? O que seria esse amor que precisa nós nos arrependermos e voltar a praticar esse amor que nós tínhamos no princípio? Se não se arrependerem, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a teu favor: você odeia as obras e as práticas dos nicolaítas. Então assim, como igreja eles estavam bem. Se você fosse olhar assim, você já parou para pensar que a gente analisa assim uma igreja com a quantidade de pessoas, com as obras que elas estão fazendo, com os ministérios funcionando, infantil, ministério de jovens, ministério de dança, ministério das irmãs, ministério de homens. A gente analisa uma igreja assim. Como pastor, você vai num lugar, você olha como as coisas estão funcionando. Se tem um porteiro na porta, se tem alguém que vem atender, se tem alguém que cuida, se tem alguém que zela, se tem alguém que traz água. A gente vai analisando essas coisas. É trabalho, é serviço. Mas quando Jesus
nosso coração. Então ele olha e ele olhou para Éfeso, uma igreja que foi falado muito de amor quando João era pastor desta igreja. Quando Paulo escreveu uma carta, foi falado de amor, foi falado da graça de Deus, porque a graça vocês são salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e vocês precisam praticar obras, e vocês precisam servir a Deus, porque vocês são salvos, então agora vocês precisam fazer alguma coisa em prol do reino, fazer alguma coisa para as pessoas, vocês precisam tomar toda a armadura de Deus, vocês precisam saber a ser bons patrão, bom empregado, bom marido, boa esposa, você precisa ser bom pai, você precisa ser bom servo, e nessa carta aos Efésios você vai ler, e você vai entender. Todo o ensinamento foi lançado ali. Você precisa tomar a armadura de Deus, você precisa estar forte para suportar o dia mau, você precisa remir o tempo porque os dias são maus. Então assim, irmãos, eles receberam bastante conhecimento. Eles tinham conhecimento. Eles estavam fazendo alguma coisa, a igreja não estava parada, mas faltava alguma coisa. Faltava amor, faltava o fogo no coração. E quando a gente olha para a igreja no tempo de hoje, a gente vê que falta alguma coisa. Meu Deus. Jesus me chamou aqui nesta noite, chamou você aqui nesta noite para falar assim: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Qual primeiras obras? Aquela que você fazia. Porque, irmãos, a gente vai entrando no modo automático. O tempo vai passando, as lutas, as riquezas, as coisas, tudo, irmãos. A Bíblia vai dizer assim, ontem a minha irmã leu aqui, que nada pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, mas não quer dizer que essas coisas não lute, que a morte não lute, que a fome não lute, que os principados não lute, que as tempestades não lute, para nos afastar do amor de Deus. E nós não conseguimos nos afastar do amor de Deus, mas o nosso amor consegue esfriar na direção de Deus. Por quê? O que pode esfriar o nosso amor? Andar muito perto do pecado. Eu acho interessante que a gente lê lá em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos quem? De muitos de nós. E o amor esfria por quê? Porque é por causa da iniquidade do mundo. E a gente acaba envolvendo-se muito com a iniquidade do mundo. Por quê, irmãos? Hoje você assiste um filme e o filme fere aquilo que você acredita. Só que a gente assiste até o final, não é verdade? Passa uma cena de bobagem e a gente acaba assistindo. Passa uma cena de violência muito forte, a gente assiste. E a gente acaba nos acostumando com essas coisas e isso vai fazendo parte do nosso coração. E o amor por Jesus acaba esfriando. O nosso amor por Jesus acaba diminuindo. O nosso amor por Jesus, a nossa intensidade de relacionamento com Jesus acaba diminuindo. Quando você assiste muita notícia e você só vê desgraça, você vê roubalheira, você vê morte, você vê tantas coisas absurdas, e o nosso coração acaba se esfriando, o nosso amor acaba se esfriando, porque as coisas começam a ficar normal. Não é verdade? Morreu mais um, aconteceu mais uma tragédia, aconteceu aquilo outro. Porque isso faz parte do que? Da iniquidade do mundo, e o nosso amor acaba esfriando por aumentar a iniquidade. A gente vai ficando frio, a gente vai ficando acostumado a ver, a enxergar, e nós precisamos nos arrepender. Outra coisa que faz com que o nosso amor por Jesus esfrie, falta de profundidade, a falta de estar mais perto dele. Porque, irmãos, houve um tempo em que, quando você aceitou Jesus, se tivesse culto na terça-feira, você viria. Se tivesse culto na quinta, você viria. Se tivesse culto no sábado, você viria. Se tivesse culto no domingo de manhã, um ensino da palavra de Deus, você viria. Se tivesse domingo à noite, você viria também. E você nunca passaria para sua mente a achar que isso era muito tempo que você estava fazendo na igreja. Não passava pela nossa mente que a gente estava gastando muito tempo indo na igreja, que as coisas, eu tenho tanta coisa para fazer. Não, a gente não tinha essas comparações, irmãos. É fato. Pode ser que alguém aqui da nova geração
já viveu isso, mas antigamente não se passava pela cabeça das pessoas. Eu sou de um tempo em que os irmãos vinham e falavam para o meu pai assim, está tendo pouco culto na igreja. E tinha o pastor todo dia eu ficava indignado com aquilo. Eu falava, mas esses irmãos não querem só estar na igreja? Então, irmãos, a gente não media esforço para fazer, para visitar, para orar, para abençoar. Então, o que isso significa? Que o nosso amor de fato está esfriando. A falta de profundidade, de relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando você vem para a igreja, você tem muita dúvida e você quer aprender da palavra, e você começa a perguntar para o teu pastor. Eu lembro que muitas pessoas, quando aceitaram Jesus, quando nós viemos embora para Céu Azul, muita gente ia lá e ficava até 1h da manhã fazendo perguntas para o meu pai, para minha mãe, sobre a palavra de Deus. E essas pessoas ficavam lá curiosas porque queriam entender, queriam aprender mais. Hoje em dia, a gente não tem mais essa vontade de aprender. A gente não quer mais entender certas coisas. E a semente cai no coração, ela precisa achar em nosso coração, em nosso ser, entendimento. Porque aquele que não entendeu, caiu na beira do caminho, o inimigo vem e rouba fácil. Por quê? Porque se você não entendeu, qualquer coisa que te falar é o contrário, você vai achar que aquilo está certo. E quem que é que tira a semente que cai na beira do caminho? O inimigo. O inimigo tira. Irmãos, e essa semente que o inimigo tira, é difícil você conseguir plantar de novo alguma semente nesse coração. Meu Deus. Porque há uma distorção muito grande da palavra e a semente não cabe mais ali naquele terreno. Então nós entendemos aqui que Éfeso abandonou o primeiro amor. Outra coisa, irmãos, que faz com que a gente abandone o primeiro amor é a falta de constância. Paulo vai falar lá em Coríntios 15, 58, se eu não me engano, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, você sabe um homem que achou o tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou o campo? Ele não morreu de fome, porque ele comprou um campo que tinha um tesouro. O homem que procurava pérolas, e quando ele achou a pérola ideal, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha e ficou com aquela pérola, porque aquela pérola manteve ele o resto da sua vida. Porque Jesus nos chamou e Ele cuida de nós. Amém. Jesus nos chamou e Ele zela por cada um de nós. A igreja de Éfeso estava sofrendo perseguição, mas ela estava resistindo. A igreja de Éfeso estava trabalhando fortemente, estava tendo muita dificuldade, mas eles permaneciam, eles perseveravam, porque Jesus estava com eles. Mas Jesus falou assim: eu tenho contra vocês uma coisa. Jesus falou: eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se e volte a me amar. Como que eu amava mais a Deus na época da minha conversão? Meu coração ardia mais. Eu tinha mais desejo de estar na casa de Deus. Eu orava mais. Eu tinha mais sede pela palavra de Deus. Eu amava estar em comunhão. Eu gostava do dia que tinha culto. A vida vai nos afetando e nós vamos perdendo de fato o primeiro amor. A gente vai perdendo o encanto pela palavra às vezes. A gente vai perdendo o desejo de orar, de falar com Deus. E todas essas pequenas coisas fazem parte da nossa vida. Assistir um filme, assistir uma série, assistir um jornal, ver notícia, ler um jornal. Isso tudo vai fazendo parte da nossa vida. Olhar para a iniquidade do mundo faz parte da nossa vida. Mas isso vai nos afetando de uma forma que o nosso amor vai se esfriando. Nós vamos mudando os valores da nossa vida. Jesus precisa estar no centro da nossa vida. Irmãos, a igreja de Éfeso trabalhava, mas não trabalhava mais em prol de Jesus. Trabalhava às vezes em prol da igreja, em prol do sistema religioso, mas não amava mais Jesus do mesmo jeito. E Jesus falou assim: vocês precisam me amar acima de todas as coisas. Vocês precisam me amar com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Vocês precisam me amar acima de tudo. Amar ao Senhor Jesus acima de tudo. E tudo que eu fizer, seja por palavras ou seja por obras, seja tudo para a glória de Deus
Pai, é isso que nós precisamos entender. A igreja de Éfeso fazia, trabalhava, lutava, batalhava pela fé, amava Jesus, não o suficiente para fazer tudo em nome dele, para o nome dele, para a glória dele, para exaltar a ele, para que ele pudesse ser adorado e exaltado. E quando a gente deixa de amar, a gente precisa se arrepender, porque a gente precisa lembrar onde caiu. Meu Deus. Aonde que eu caí? Eu caí quando alguém falou mal da minha pessoa lá na igreja. Aí meu amor, o seu amor por Jesus precisa aumentar nesse momento, porque ele é um ser humano que também merece misericórdia e merece a graça de Deus, assim como você. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender de Jesus, que ele diz: eu sou manso, humilde de coração. O Jesus pregado na cruz olhou para aquelas pessoas que o acusavam, batiam, o açoitavam. Ele olhou para elas e disse assim: Pai, perdoa, porque elas não sabem o que fazem. Lembra-te de onde caíste. Quando você caiu lá, quando a igreja parou de me dar tanta oportunidade. Quando a igreja mudou o sistema. Quando canta menos hino da harpa. Quando faz isso, quando faz aquilo. Mas lembra de você. É quando você deixou de queimar de amor por Jesus. Lembra-se você de quando o seu coração deixou alguma raiz de amargura entrar e perturbar você e privar você da graça de Deus. Quarta-feira eu fui em Santa Terezinha de Itaipu, mas o pastor Ademir pregou uma palavra lá em Hebreus, no capítulo 12, que é para nós cuidar, para que nenhuma raiz de amargura brotando em nosso coração nos perturbe e nos prive da graça de Deus. Ele falou sobre a semente que foi plantada no jardim do Éden lá, quando Adão e Eva pecaram. Aquela semente plantou e começou a nascer na terra espinhos e abrolhos e dificuldade, dor, luta. E ele falou sobre a semente do Evangelho de Jesus Cristo, que vem e entra no nosso coração, mas ela não pode ser sufocada, ela não pode ser em terreno venenoso, ela não pode ser em lugar que o inimigo possa vir e roubar. Então nós precisamos cuidar do nosso coração para que nós venhamos ser terra fértil. E no ano de 2022 nós precisamos ser terra boa, para que a semente de Deus venha entrar no nosso coração. Nós venhamos entender a palavra, e entender a palavra nós venhamos frutificar a 30, a 90, a 100 por 1, para a glória de Deus, para o louvor dele, para a honra dele, porque nós viemos aqui tudo é feito para ele. Tudo é para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória seja a ele eternamente. Então Éfeso faz, Éfeso trabalha, Éfeso combate heresia, mas Jesus fala: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Não é falta de fazer. Claro que isso depois afeta. Quando o seu amor esfria, você já não tem mais desejo de fazer. Isso é fato. Mas eles ainda continuaram fazendo, porque quem sabe o nome deles estava sendo lembrado. Quem sabe eles estavam com um nome grande, alguém estava lembrando: a igreja de Éfeso trabalha bastante. Mas não era para a glória de Deus, não era por amor a Jesus. Não era porque Jesus tinha morrido na cruz do Calvário por eles, não era para honrar Jesus. Por isso que Jesus diz: arrependa-se. Porque, irmãos, se é pecado, precisa haver arrependimento. Se é queda, precisa haver arrependimento. E sem arrependimento a gente não volta. Sem arrependimento a gente até tenta, mas a gente não volta. Se nós não nos arrependermos daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pensamos, se nós não nos arrependermos, nós não somos transformados. Se nós não nos arrependemos, é porque nós não nos reconhecemos doentes. E se nós não nos reconhecemos doentes, nós não procuramos a cura. E se nós não procuramos a cura, nós vamos morrer com a enfermidade. E se morremos com essa enfermidade, nós morremos e perdemos a salvação em Jesus Cristo, que veio de graça para nós. A gente joga fora. Coloque-se de pé. Abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Mas eu acredito que a igreja de Éfeso praticava a obra no princípio. E a obra da igreja de Éfeso no princípio era a glória de Jesus.
era entrar no quarto e falar com Deus e falar assim: nada é mais importante do que a tua presença. É possível, irmãos, que a instituição da igreja tenha roubado o lugar de Jesus na vida daquelas pessoas. Por isso Jesus vem e diz: vocês fazem, mas lembra-te de onde caíste e volte à prática do primeiro amor. Quem sabe receberam uma homenagem da cidade de Éfeso, a igreja que mais cresce, a igreja que mais se desenvolveu, a igreja do estilo mais legal, e daí esqueceu que tudo aquilo era para a glória de Deus. E Jesus vem e diz assim: arrependa-se, porque se vocês não se arrepender, eu vou arrancar o meio de um candelabro, porque o candelabro não estava mais sendo aceso para glorificar a Deus. A chama já não queimava mais por amor a Jesus, o coração já não era mais inteiro para o Senhor, e nós precisamos entregar o nosso coração totalmente a Ele, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Só assim nós vamos cantar de fato: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, porque é aqui que eu me sinto muito bem. Vamos dizer: só tu és santo, só tu és santo, porque só Ele é santo. A adoração é para Ele, a glória é para Ele, não é para nome, não é para pastor, não é para a placa da igreja, é para o Senhor Jesus, que Ele é o Senhor da igreja, é o sumo pastor da igreja, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da igreja, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Ele é o nosso sumo sacerdote, o qual não há de se compadecer de nós, mas Ele diz para nós esta noite: arrependa-se e lembre-te de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras, volte a entrar no seu quarto e falar comigo, volte a vir nas reuniões de oração, volte a se importar com pessoas, volte a amar pessoas, comece a perdoar aqueles que te feriram, ame aqueles que te apontaram o dedo, ame aqueles que te acusaram, volte-se para mim. É isso que Jesus veio nos dizer nesta noite. Glória a Deus. Nosso coração precisa voltar a queimar por amor a Jesus. Às vezes a gente faz, às vezes a gente vem, às vezes a gente toca, às vezes a gente canta, às vezes a gente faz tudo, mas esquecemos o primeiro amor, aquele amor que faz o nosso coração queimar. Irmãos, quando você abria a sua Bíblia e lia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não te vinha à mente aquela pessoa que te apontou o dedo, não te vinha à mente aquela pessoa que machucou você, não te vinha à mente aquela pessoa que magoou você, não te vinha à mente nada disso, porque tudo que me importava era que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida abundante. Aonde nós caímos e perdemos essa vida abundante? Aonde nós fomos machucados e largamos isso para trás? Aonde a raiz de amargura brotou, e se brotou já foi cortada e tornou a brotar, porque houve espaço. Mas quando a semente da graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo cresce, mais é ela que vai sufocar essa raiz de amargura, porque no lugar de raiz de amargura vai ter paz, alegria, amor, benignidade, temperança, mansidão, bondade, todo o fruto do Espírito vai estar em você. Nós precisamos frutificar nesse amor e crescer nesse amor. Glória a Deus. E essa palavra falou contigo que você sente que precisa voltar. Aleluia. Saia do seu lugar e eu quero orar